Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente tem o episódio 3 da Semana da Informática que tá acontecendo aqui no canal. E nesse episódio 3 a gente vai falar sobre placa de vídeo para iniciante, para quem tem a vontade de aprender mais como funciona a placa de vídeo, como é que funciona ela para ligar e como é que funciona pra gente começar a fazer uma análise de uma placa de vídeo que não liga, que não dá vídeo, que tu liga, pluga lá no PC e não dá em nada, né? Bota o HDMI, bota o DisplayPort aqui. Não tem vídeo, não dá nada. Dá até um arrepio, cê é louco. Tem casos que tu até espeta a placa de vídeo no PC e daí tu vai pra ligar o PC nem liga com a placa de vídeo. E aí já é porque o buraco é mais embaixo, o pepino tá grande. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, galera. O que a gente pode fazer quando tem uma placa de vídeo que não tá funcionando, por onde a gente começa a analisar e ver o que tem de errado aqui nela. Se gostar, se aprender alguma coisa nova, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal. E para não perder os outros episódios da Semana da Informática, não esquece, acessa o link aqui embaixo na descrição, cadastra o teu e-mail e no final da série vocês vão ter a chance de ganhar um PC Gamer. Fechou? E é isso aí então, galera. Vamos lá? Ó, galera, vou ficar aqui de canto e eu vou botar outra câmera aqui também, ó. Vou botar aqui com o celular Butterfly aqui, que até que me ajuda pra fazer esse tipo de gravação aqui em cima, que eu tava com vontade de fazer. Então tá aí, galera. Agora vocês estão vendo aqui de cima uma placa de vídeo. Uau! Essa placa que eu tenho aqui é uma Gigabyte RTX 3060, o modelo Game OC. E aqui a gente tem 12 GB GDDR6. E o seguinte, essa placa de vídeo aqui, ela funciona, cara. Ela funciona, não tem defeito nenhum. A placa é quase nova aqui, ó. Ó, aqui o lacre aqui, ó, tá intacto. Então é uma placa funcional, só que a gente vai usar ela justamente para poder tirar as medidas de tensões e ver as tensões aqui aonde que surgem essas tensões na placa. E desde o começo, vamos lá então, o que a gente vai precisar para começar a analisar a placa de vídeo que não está funcionando? O mais básico de tudo e que é fácil de encontrar, multímetro. Vai lá no bazar, pega aquele multímetro de 20 pila, tá legal para começar a brincar. A escala que a gente vai usar aqui vai ser a escala de diodo ou escala de bip, escala de resistência, e vai girar a roleta aqui, ó, o seletor, até nesses símbolos aqui. O símbolo que parece um sinal de Wi-Fi, se eu fizer assim, é a escala de bip. É o que dá bip no multímetro. Aquele desenho que é o ômega ali, isso é de resistência, é o sinal de ohms. E o outro desenho que sobrou ali, que é um triângulo com um risco no meio e um tracinho, isso ali é a escala de diodo. Então, seleciona isso aqui no teu multímetro. Pode ser que eles não estejam assim na mesma posição de seleção, tá? Então vamos combinar para selecionar a escala de bip, que é o sinalzinho do Wi-Fi virado, tá? De lado. Essa posição aqui, de bip, é para medir a resistência de um circuito elétrico. A resistência é o quê? Resistência à eletricidade. Essa resistência é que é medida em ohms. 1 kΩ, 1 ohm, 200 ohms, 100 mil ohms. Uma resistência bem alta, tem disso. E como é que a gente vai medir? As ponteiras do multímetro vão ter que estar nessas conexões aqui, tá? Ponteira preta aqui no COM e a ponteira vermelha nessa opção aqui, que é para medir tensão, resistência, miliamperes, capacitor. Tem um símbolo de capacitor ali em cima. É isso aí. Quando eu boto uma ponteira ligada na outra, deixa eu botar aquele para dar o bip. Quando eu boto uma ponteira com a outra, ele apita. E mostra aqui pra gente o quê? 0,00.1 ohm. É uma resistência muito baixa, praticamente zero. O que isso quer dizer? Eu estou testando a resistência elétrica entre as ponteiras próprias do multímetro. Essas são duas ponteirinhas aqui que parecem um latão, um material metálico, que conduz eletricidade, está conduzindo a eletricidade que vem da bateria do multímetro e está ligado um ponto no outro. Eu fechei as ponteiras e eu fechei o looping aqui, né? É um circuito fechado da bateria do multímetro para o cabo, atravessa no outro cabo, entra de novo no multímetro. Daí ele apita, ou seja, tem um curto-circuito, tem contato e a resistência é baixíssima. Quando a gente for medir alguma coisa aqui na placa e não der esse bip, eu vou medir aqui, por exemplo, vamos ver aqui, ó, uma das medições que a gente faz de início, para medir a entrada de 12 volts no PCI Express. A ponteira preta, a gente sempre vai aterrar nos pontos de aterramento da placa de vídeo, que são o quê? O próprio espelho aqui atrás, a carcaça metálica do conector HDMI, lado de fora, também é um ponto de terra. Essas bolinhas aqui, como se fosse de parafuso, que tem o cobre aparente, também é um ponto de terra. Tudo isso é aterramento na placa de vídeo. Então a ponteira preta, geralmente a gente vai usar sempre num ponto de aterramento. E depois disso, vai na outra região que quer medir, a resistência. Eu vou vir aqui na entrada de 12 volts da placa de vídeo, no terminal. Ó, o que a gente está tendo aqui é um OL, 0L. Isso quer dizer
Open Line, que é o que? Linha aberta. Quer dizer o quê? Nesse ponto que eu estou medindo, até aqui, no espelho da placa de vídeo, não tem contato. A linha está aberta. Não é como se eu estivesse ligando as duas ponteiras. Então ele não apita. Ele nem mede nada porque não tem contato nenhum, é zero. Como se fosse conectar aqui na borracha, ó. Não dá nada. Então não tem um curto-circuito entre esse ponto que eu medi e o aterramento da placa de vídeo. Esse aqui é o princípio só de medição. Então é isso, princípio de medição, pegando o multímetro e depois, tá com a placa de vídeo na mão então. A primeira coisa que a gente faz como padrão é medir as entradas de tensão da placa de vídeo. Essas entradas de tensão são o quê? As entradas de alimentação da placa. A energia que entra nela para fazer ela funcionar. E vem lá o cabo da fonte de alimentação, o cabo PCI Express de 8 ou 6 pinos. E entra aqui no conector da GPU. Pau! Aqui entram 12 volts. Então aqui é um dos pontos principais de entrada de alimentação. O outro ponto é a própria placa-mãe, no slot PCI Express, que a gente encaixa a placa de vídeo. Aqui no slot PCI Express também entram os 12 volts, os mesmos 12 volts que entram aqui. Essas entradas são diferentes porque elas correm por partes diferentes na placa de vídeo. Mas também entra 12 volts aqui. E junto de 12 volts também entram 3.3 volts. Aqui no slot PCI Express. Então, de praxe, de costume, a gente faz o quê? Verifica se não tem curto-circuito nessas tensões primárias da placa de vídeo. Ou melhor, essas tensões externas da placa de vídeo. Como que a gente vai fazer isso? No método do multímetro. Aqui a gente vai ter um padrão. Iniciando então, como é que a gente vai medir, galera? Seguinte, para medir a entrada de tensão no PCI Express, a gente vai ver aqui, ó, no slot PCI Express, os 3 primeiros pinos, neles entram 12 volts na placa de vídeo. Para ver se não tem um curto-circuito, se essa entrada de 12 volts não está comprometida, se ela não tem um curto-circuito com terra da placa, a gente vai pegar então a ponteira vermelha em um dos 3 primeiros pinos, vai ligar lá nesses terminais e vai com a ponteira preta num ponto de aterramento da placa. Pode ser um parafuso, como eu falei, pode ser o espelho da placa-mãe e vai ver o que o multímetro vai dar. Para mim ficou aqui, ó, 0L, Open Line, ou seja, não tem ligação esses 12 volts com terra da placa. Beleza. Depois a gente vai verificar no 8º pino. É nele que entram 3.3 volts. Então eu vou contar. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponteira vermelha no pino 8 e depois no terra da placa. Olha lá, no multímetro, OL Open Line. Pode até dar um valor de resistência lá, 700, 1800 ohms, 1000K ohms pode aparecer, isso varia, tá? O que não pode dar é aquele 00001, semelhante aqui, ó. Não pode dar 5 ohms, 2 ohms, é uma resistência muito baixa. Indicaria um curto-circuito, certo? Esse aqui eu verifiquei, beleza, não tem problema nenhum. Até porque a placa tá funcionando, né? Mas se já desse problema aqui e apitasse, é porque essa região de entrada das tensões tem curto-circuito ali. Algum componente que recebe esses 12 volts direto da placa de vídeo queimaram, deu algum problema nessa parte aí. Depois, a gente confere o quê? A entrada aqui no conector de 8 pinos. Isso eu vou deixar uma foto aí com um padrão, tá? Tem os cabos pretos e os amarelos. A entrada amarela, que é o 12 volts, ela é ao contrário da travinha aqui, ó. Esses 4 da frente aqui que estão em contato com a travinha do conector é tudo terra. Aí a gente tem os de cima, que são os amarelos, que são 3, que são 12 volts. Então a gente pode medir com a ponteira vermelha nesses 3 de cima, e a ponteira preta pode ser usada no próprio conector, no próprio aterramento do conector. Ó, deu uma pitadinha e parou. Ok, é isso aí mesmo. Aí, ó. Os pinos de 12 volts não estão em contato com os pinos do terra. As entradas aqui do cabo amarelo e o preto não tem contato. Não apitou nada, ficou em 0L. Perfeito, então a placa de vídeo ela não tem defeito de alimentação. Se a placa de vídeo que não liga, ela não der defeito aqui nas entradas, passar nesses testes, então o problema tá para dentro. É alguma região diferente, tá? E daí então que a gente começa a desmontar o bicho, meu. Vou começar a tirar parafuso aqui para tudo que é canto. Abre a placa. Na manha, tem uns cabinhos aqui para tirar, tem uns RGB nessa placa aqui, um frufruzinho. Vamos conectar o conector. Aí. E aí tá a placa, galera. Eu posso tirar também esse backplate aqui, para a gente ter só mesmo a placa funcionando aqui, ver a placa como um todo, que é o preferível na verdade, né? Ter o PCB toda a amostra. Se a gente ter que medir alguma coisa atrás da placa, tem que tirar isso aqui igual. Tá aí, galera. Placona. Era placona, né? Virou plaquinha. Depois dos 3.3 e 12 volts, que são as tensões externas da placa de vídeo, a gente vai ter tensões de 5 volts,
1.8 volts, 0.9 volts, que vão aparecer aqui na placa. Vamos chamar de tensões secundárias. São tensões que a placa cria aqui dentro, recebendo 12 e 3.3. E essas tensões todas elas precisam existir, acontecer, para o negócio funcionar. Tem a tensão de 1.5 também, que é da memória. Tudo isso a gente tem que encontrar aqui na placa de vídeo para ela estar funcionando 100%. E onde é que será que a gente vai para medir tudo isso, né? E é justamente agora que a gente vai começar a procurar, tá? Toda bobina que a gente for ver na placa de vídeo, e as bobinas ou indutores, eles são esses bichinhos aqui, ó. Tá vendo essa tripa toda aqui, ó? De retângulo cinza? Tudo isso aqui são bobinas, são indutores. As bobinas, geralmente, elas estão já na saída da fase de alimentação, do VRM da placa de vídeo. Essa fase de alimentação, esse VRM, que é essa região toda aqui, na verdade, essa região recebe 12 volts, que entra aqui e entra aqui, recebe 12 volts, converte os 12 volts para essas tensões menores. E essas bobinas aqui, elas já estão na saída, no fim do processo de conversão, de transformação da tensão. Então ele começa a 12 volts aqui, ele vai passando aqui nos DRMOS, que são esses quadradinhos pretos, passa para a bobina, passa ainda por esses capacitores de filtragem e outros menores, vários outros capacitores espalhados na placa, que nem esses aqui embaixo do chip gráfico, enfim, e vai para o chip gráfico. Então toda bobina vai ser um ponto de medição para a gente, para buscar a tensão. Quando eu abro uma placa de vídeo eu falo, esse aqui é o VRM então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases de alimentação. 6 fases de alimentação, isso é fato, ok. Eu não sei se essas fases aqui são para alimentar o chip gráfico. Eu imagino que sim pelo posicionamento. Mas aqui a gente tem mais bobina, tem mais uma fase de alimentação aqui, que aí vai ser para fazer outra coisa. A gente tem mais 2 fases de alimentação aqui, porque tem mais 2 bobinas aqui. Eu acho que são fases de alimentação das memórias, mas eu não sei. Eu só vou saber quando. Quando eu pegar o multímetro aqui no terminal da bobina e eu ver qual que é a tensão que está saindo aqui. Aí eu vou saber para que serve essa fase. Até então é um chutômetro. A menos que eu tenha, claro, o esquemático antes, o board view da placa de vídeo, e daí eu tenho toda a informação geral de cabo a rabo dessa placa. Mas se eu não tenho esse material, aí olhando aqui é o chutômetro. Na hora de medir, aí a gente vai saber o certo. Então de início aqui, a gente vai agora ligar essa placa, e aí vai ter que ligar na placa-mãe, num PC mesmo, com ela aberta assim, e a gente vai ter que fazer essas medições rapidinho, para ver se existem tensões ou não. Muito bem, galera. Placa tá aqui, bancada tá lá. O que a gente pode usar, tá? Plugar a placa de vídeo assim no PC, dá para fazer e usar a placa, ligar o PC rapidinho, usar rapidinho durante 1 minuto até que entra na tela de BIOS, para conseguir medir essas tensões, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado porque o chip gráfico ele começa a aquecer. Se tiver a tensão de V-Core, aí vai começar a aquecer o chip gráfico, porque a placa está funcionando. Então a gente não tem dissipador, não tem fã nenhum aqui para dar uma ajudada, né? O que é geralmente feito? É usado um cabo riser, um adaptador, um alongador, extensor, estilo esse aqui grandão X16, ou na verdade o mais usado ainda é aqueles adaptadores Razer para X1, que é até mais prático na verdade. Você pluga a placa de vídeo aqui no X16, PCI Express, e no USB vai lá para um adaptador de PCI X1 e pluga aqui na placa-mãe. Dá para testar da mesma forma. Inclusive é mais fácil de ficar até girando a placa, e dá para deixar a placa até deitada aqui, funcionando, e colocar um dissipador, alguma peça de alumínio em cima do chip gráfico para ele esquentar mais devagar. Eu não sei onde é que eu enfiei meu cabo USB desse meu adaptador aqui, eu tenho esse aqui. Nesse momento eu vou usar esse X16 aqui, só que ele é mais desengonçado até, eu não ia preferir usar ele. Mas é o que tem, né? Então aí, galera. A bancada que vai usar, nem interessa se tem 2 GB de RAM, tem 3 GB, se é memória DDR2, se é Pentium, se é LGA 775, isso aí pouco importa. O que a gente quer saber é da placa de vídeo ligar, né, num sistema. Então, ó, PCI Express vai receber alimentação PCI Express de 12 3.3 e agora 8 pinos PCI Express da fonte. Vai entrar os 12 volts aqui. Então, a placa pode ligar. Se quiser, até pode ligar um HDMI aqui, se não, não precisa também, porque o principal é medir as tensões. Para medir tensão, agora no multímetro é diferente, tá? A gente vai usar essa escala aqui, ó, de tensão contínua, que é esse V com os tracinhos, com um traço grande e os tracinhos embaixo. Tensão alternada, que é com aquele tio ali, uma espécie de tio, se fosse medir a tensão na tomada, na rede elétrica de casa. Uma tensão contínua é no caso da maioria dos eletrônicos. Como é que a gente vai fazer? No geral, ponteira preta vai ficar no aterramento da placa. Isso, agora a gente tem uma região de terra bem maior. A placa-mãe pode ser uma região de terra, na carcaça da placa-mãe, num parafuso da placa-mãe, tá tudo ligado. O aterramento da placa de vídeo fica ligado com o aterramento da placa-mãe, com o gabinete, com todo o PC. É por isso que a gente faz esse teste inicial de antes,
Porque se tiver um curto na placa de vídeo, esse curto que está ligado ao terra da placa de vídeo vai ficar ligado ao terra da placa-mãe e de todo o PC. Então a placa de vídeo com defeito pode danificar o resto do sistema. Mas ok, ponta preta vai num terra. Eu vou aterrar a ponta aqui mesmo no terra do conector. É só forçar ele contra aqui. Aí, ó. Fica lá. Agora eu vou ligar o PC, tá? Liguei o PC. Vamos ver, galera. Ó, aqui tem 12 volts na entrada. 1.8, 1.9 quase. Vamos ver aqui, ó. 0,7 deu. 0,700 a quase 0,800 volts. Vamos ver lá em cima outra. 0,9. Vamos ver aqui atrás. 1.4. Pode ser da memória. 1,3 volts, arredondando 1.4. A gente teria que ver também 5 volts aqui. Vamos ver na parte de trás da placa. 5 volts. Vou desligar para não esquentar demais. Vamos ver aqui um outro mais no cantinho que eu não olhei. 4.8, que dá para considerar como 5 volts. Olha, 5 do outro lado. E às vezes pode ser medido dos dois lados, tá? Dos dois lados da bobina. Então 5 volts a gente tem. 1.8 volts a gente também tem. Aqui em cima, 1 volt. Aqui, às vezes aperta melhor assim a ponteira para... Às vezes é mau contato. Aqui eu acho que desarmou. Já tá quente. Já tá quente, já desarmou. Até o PC já desligou. Vou esperar esfriar para medir mais. Então a gente encontrou em pontos diferentes da placa. Aqui, ó, nessa bobina de baixo foram 5 volts. Nessa outra aqui, 1.8 volts. Nessa de cima, 1 volt, 0.9 volts. Aqui 0,700, 0,800 volts, 800 milivolts. E nessas duas fases aqui, 1.4 volts, 1.5. É realmente tensão de memória, dos chips de memória. São duas fases de alimentação das memórias. Essa tensão de 0.7, 0.8 é tensão de V-Core, ou a tensão NVDD. Essa tensão das memórias é chamada também de FB-NVDD. A tensão de 5 volts, tensão de 1.8 volts, que é a tensão que alimenta o chip da BIOS, e a tensão de 1 volt aqui em cima é a tensão chamada de PEX, de PCI Express. É uma tensão para o funcionamento do circuito de comunicação da placa de vídeo com o restante do sistema, através do PCI Express. Se a gente fosse medir, por exemplo, na de 1 desse 0,500, alguma coisa meio fora, ou em qualquer uma dessas fases aqui, é já um indício de um problema. Pode ser que algum componente ao redor dessa região da bobina esteja com problema, esteja com uma fuga de corrente, esteja parcialmente funcional, um resistor alterado, um capacitor com problema. E aí nesse ponto é que a gente começa a focar mais a fundo, cada vez dá um zoom maior na região na qual a gente encontra um problema ou alguma coisa diferente do padrão. Inclusive eu tenho aqui, galera, um arquivo que eu encontrei na internet, tá de forma grátis, cara. Geralmente cobram. Tem uns fóruns aí de técnicos que geralmente cobram esse material. Isso aqui, ó, é um esquema elétrico de uma RTX 3060 GB. Só que esse esquema elétrico aqui é do modelo Gigabyte Vision OC, uma 3060, que é isso aqui, ó. É uma outra linha da Gigabyte. Às vezes o projeto é bem semelhante, então até dá para procurar informações para fazer algum diagnóstico. Claro que de início isso aqui vai ser um bicho de 7 cabeças, né? Ó, o tanto de informação, ligação lógica, tem aqui representação em diagrama de componente, aterramento, capacitor, bobina, MOSFET. Aí a gente já tem que passar para estudar mais de eletrônica. Inclusive, é isso que a gente vai ver no nosso próximo episódio de introdução à eletrônica voltada a hardware. Mas o que eu queria mostrar é aqui, ó, na parte de Power Supply, na folha bem de início do esquemático dessa placa de vídeo. Ele mostra pra gente as tensões, ó, as tensões externas da placa, 12 volts, no conector de 8 pinos, tensão externa de 12 volts no PCI Express e tensão externa de 3.3 volts no PCI Express. Então são coisas externas à placa de vídeo. Aí essas tensões, pum, elas entram e vão para regiões e começam a distribuir. A de 12 volts, por exemplo, ó, 12 volts do conector de 8 pinos, ó, ela vai e distribui para as fases de alimentação da tensão NVVDD. É a tensão do chip gráfico, o V-Core, vamos dizer, para alimentar o chip gráfico aqui. Então alimenta a fase 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Um total de 8 fases. Esse modelo que eu estou usando de exemplo, ele tem aqui, se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. A gente até consegue ver espaço para solda de uma outra fase aqui em cima, ó, que tá sem os componentes, tá vendo? Tá sem a bobina e sem o DRMOS do lado ali, ó. E tem mais uma fase aqui embaixo, ó, que não foi usada. Inclusive sem capacitor aqui, ó, também. Ó. Pode ser que essa placa aqui seja um projeto utilizado naquele outro modelo lá. Na sequência, os 12 volts, tá? Eles vêm aqui também, ó, e alimentam o quê? FB-VDDQ. Isso aqui é a tensão das memórias aqui, tá? Que são fase 1 e fase 2. Isso aqui tá igual. São justamente essas duas fases aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tem duas bobinas, tá?
duas fases para alimentar as memórias. Aí vem mais para onde? Para 5 volts, alimenta uma região do circuito que gera 5 volts na placa. A outra tensão de 12 volts que vem do PCI Express também vai na fase 5 aqui, ó, que me parece. Ó. Os 12 volts lá do pino PCI Express, ó, não alimenta a fase 5. Ó. Quem alimenta a fase 5 é só os 12 volts do PCI Express. Interessante, né? Esses 12 volts aqui também alimentam a tensão PAX, que é aquele 1 volt. As duas entradas de 12 volts alimentam o PAX. Então, de 12 volts, alimentam circuitos que geram 5 volts, gera tensão de 1 volt, alimenta o circuito que gera 1.8 volts e alimenta também os fãs. Ou seja, se não tem isso, não tem aquilo. Interessante, né? O que vocês acharam aí, galera? E no mais, de início, é isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido, que tenham aprendido alguma coisa nova. Dá pra comprar aí, ó, arrumar uma placa meio de carcaça aí. Carcaça não. É legal pegar uma plaquinha de vídeo mais baratinha, arrumar numa sucata, numa OLX lá, uma placa de vídeo mais velha mesmo, lá de 50 pila, e testar, para quem quer ter essa experiência, começar a medir, porque se der alguma besteira, se tu fizer alguma coisa de errado, também não perde muito. É uma boa prática, assim, um bom exercício. E no mais é isso pro vídeo de hoje, galera, espero muito que vocês tenham curtido, se gostou, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, se junta à nossa turma de NW Informática. Obrigado pela força de sempre. Não esquece, entra no link aqui da descrição, cadastra o teu e-mail para receber os outros episódios dessa série e também para ter a chance de ganhar um PC Gamer. Então clica no link, cadastra o teu e-mail. Obrigado, grande abraço, até a próxima. É isso aí. Valeu!